A construção de um projeto de trem de alta velocidade não está condicionado apenas na concepção, apenas no desenvolvimento de uma composição veloz, mas também de uma estrutura de um trilho e de uma via permanente que comporte este trem de alta velocidade, seja pelas curvas mais suaves ou por uma estrutura reforçada nos trilhos. Então nesse vídeo eu vou contar a história de um projeto de trem de alta velocidade da Grã-Bretanha que prometia revolucionar a introdução deste tipo de transporte. Basicamente, era um trem veloz que poderia trafegar em ferrovias comuns. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade, e na década de 60 o mundo voltava olhares para o Japão, que tinha introduzido o seu primeiro trem-bala, sendo que em 1964 o Japão introduziu esse meio de transporte. Inclusive nesse vídeo aqui eu falo sobre essa história. E o mundo voltava olhares para o Japão, e alguns países que tinham esse desejo de dar um upgrade em suas ferrovias pretendiam entrar na corrida na introdução dos trens velozes. A França começou a se movimentar para introduzir aquele que no futuro se tornaria o trem de alta velocidade francês, que é o TVG, mas os países que estavam nessa corrida se deparavam com um problema. Não era apenas o trem que tinha que ser especial, um trem diferente, com muito mais motores para fazer as viagens rápidas, mas a própria ferrovia deveria ser nova, com menos curvas e também com materiais diferenciados no ponto de vista da via permanente. Foi então que a Grã-Bretanha passou a desenvolver um projeto onde o trem poderia correr em altas velocidades em uma ferrovia antiga. Foi então introduzido o Advanced Passenger Train, me perdoem se a pronúncia estiver errada, que é conhecido pela sigla de APT. O objetivo seria mais ou menos o seguinte, trazendo para a nossa realidade. Seria mais ou menos como um trem de alta velocidade indo de São Paulo até Campinas por meio da ferrovia existente, como por exemplo, grande parte desse trajeto hoje abriga a linha 7 Rubi da CPTM. Seria mais ou menos isso, com um trem correndo a mais de 200 km por hora. Naquela época, as ferrovias da Grã-Bretanha estavam com grandes problemas financeiros por conta da crise governamental financeira na região e também por conta da crescente concorrência com o setor aéreo. E a introdução desse meio de transporte seria uma alternativa para baratear os custos, já que os esforços seriam apenas para o desenvolvimento do trem e não da ferrovia. E naquela época esse tipo de transporte já era bem caro. Só para vocês terem uma noção de quão é caro a introdução de um trem de alta velocidade, em 2009 o orçamento do TAV Brasil, que ligaria Campinas, São Paulo e o Rio de Janeiro, foi orçado em 25 bilhões de reais. A grande novidade do APT é que ele correria por essas vias tortuosas da Grã-Bretanha, com um sistema inédito que inclinava os carros, os vagões do trem. A grosso modo falando, seria como um motociclista quando tem que vencer as curvas, quando ele inclina a moto para poder vencer essas curvas. A gente consegue ver esse cenário bem descrito nas corridas de motocicletas. A grande promessa para as composições de alta velocidade, esses novos trens, o APT, tinham computadores a bordo que conseguiam interpretar as curvas no trajeto e através de cilindros hidráulicos o trem inclinava. Esse projeto durou quase uma década, desde o início da sua construção até o final dos testes. A marca de velocidade em 1979 foi o APT correndo a 261 km por hora. Cada composição tinha 8 motores de tração com a força equivalente a 8.000 cavalos. E os governantes estavam bem otimistas referente a esse projeto e já haviam encomendado 250 composições APT.
Foi então em 7 de setembro de 1981 que o primeiro APT passou a operar com passageiros. Mas as primeiras operações desse trem, que seria a composição do futuro, teve diversas falhas e o pior, cerca de 1/3 de seus passageiros saíram enjoados desse trem por conta desse mesmo sistema que inclinava a composição. A mídia, claro que não perdoou essa grande gafe e diversas reportagens na época detonaram o APT. E a operadora, a British Rail, semanas depois, retirou o trem de circulação. Houve tentativas depois de introduzir esse trem, mas ele acabou nunca tendo sucesso e ele acabou sendo enterrado de vez. Nos registros históricos e diversos documentários que você encontra aqui no YouTube sobre esse projeto, a questão do enjoo dos passageiros não foi a única questão mencionada como fator decisivo para enterrar esse projeto. Há relatos de que o trem pulou etapas no seu desenvolvimento, o trem passou a prestar serviços muito antes de ser concluídos os testes para a certificação dos sistemas, e também a crise que ocorria na Grã-Bretanha ajudou, deu um empurrãozinho final para o trem deixar de operar. E atualmente o Reino Unido é ligado até a França por meio do Eurostar, um trem que passa por debaixo do Canal da Mancha e que corre a mais de 300 km por hora, só que em vias normais para um trem de alta velocidade. Há também serviços velozes até a Bélgica, até a Itália e outros países aí no entorno da região. Inclusive o Intercity 125, que é um dos trens a diesel mais rápidos do mundo, que pode operar com mais de 200 km por hora. E essa foi mais uma história de um projeto que prometia revolucionar os transportes e acabou sendo desativado. Existem diversos apelidos para esse projeto que acabou dando errado. O mais conhecido deles é o Cometa do Vômito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e queria ouvir a opinião de vocês. Se alguém que assiste o canal por acaso chegou a andar nesse curto espaço de tempo no Cometa do Vômito, se alguém andou, deixe o comentário, e para quem não andou como eu, vale a pena comentar aí neste conteúdo. E pelo menos os ingleses passaram vexame de tentar introduzir um trem de alta velocidade nesses moldes. A gente aqui no Brasil passa vexame de não ter esse tipo de sistema. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo conteúdo. Grande abraço.